Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No vídeo de hoje nós vamos ver um julgado do STJ bastante interessante que versou sobre a aplicação das medidas executivas atípicas, como apreensão de passaporte, no processo de recuperação judicial e falência, mais precisamente em face de um administrador de uma PJ que tinha sido declarada falida, por conta de atos extravagantes da sua vida privada, vamos assim dizer. Trata-se do habeas corpus 742879 do Rio de Janeiro, julgado pela 4ª turma, HC 742.879. Como de costume, os senhores vão encontrar a referência completa do julgado e a ementa na descrição do vídeo. O que nós temos aqui? Foi decretada a falência de uma empresa e determinada a extensão dos efeitos da falência para seu administrador. Sucede que esse administrador transferiu seu patrimônio da empresa, para seus familiares e estava vivendo uma vida como se não houvesse amanhã, com viagens absolutamente luxuosas e com um elevado padrão de vida, enquanto que no processo de falência, nada se encontrava na massa falida para satisfazer o interesse dos credores. Então a massa falida requeriu e o juiz de falimentar deferiu a apreensão do passaporte do administrador, sob alegação de reiterado descumprimento ao artigo 104, incisos 3º e 6º da Lei de Recuperação Judicial e Falência, Lei 11.101 de 2005. O que prevê esse dispositivo? A decretação da falência impõe aos representantes legais do falido os seguintes deveres. Inciso 3º. Não se ausentar do lugar onde se processa a falência, sem justo motivo e comunicação expressa ao juiz, e sem deixar procurador bastante sob as penas combinadas na lei. Inciso 6º desse artigo 104. É dever do administrador prestar as informações reclamadas pelo juiz, pelo administrador judicial, credor ou Ministério Público, sobre circunstâncias e fatos que interessem a falência. Esse processo de falência já durava mais de 10 anos e esses deveres eram constantemente descumpridos. Pois bem, foi deferida a apreensão do passaporte. O administrador interpôs agravo de instrumento no TJRJ e o tribunal manteve a decisão do juízo falimentar sob o argumento de que existem mesmo sólidos fundamentos de que o agravante estava dilapidando seus bens com as viagens luxuosas em detrimento dos credores. A aeronave utilizada era uma aeronave particular avaliada em mais de 100 milhões de reais e que pertence à massa falida. E ele estava utilizando o bem para fins próprios e não no interesse da falência, que é a satisfação dos credores. Então, havia fortes indícios de que o alto padrão de vida do paciente era custeado pela família com o patrimônio dele. A constituição de patrimônio cítrico passou os seus bens para a laranja. E, com base nesses argumentos, portanto, o tribunal local manteve essa decisão de apreensão do passaporte. A defesa impetrou esse habeas corpus no STJ, afirmando que haveria um constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, do administrador dessa empresa, em razão da apreensão do passaporte. Qual foi a conclusão a qual chegou o STJ? O STJ, em primeiro lugar, disse que as medidas atípicas, da qual falaremos já, elas podem ser aplicadas no processo de recuperação judicial e falência. Nós veremos, um pouquinho mais adiante, só para deixar organizado as ideias, que o STJ vem condicionando, apresentando requisitos para a implementação dessas medidas executivas atípicas. Ele admite, mas vem colocando alguns condicionantes. E a conclusão a qual chegou nesse caso é que foi proporcional à apreensão do passaporte. Então o STJ indeferiu o pedido da defesa de apreensão do
do passaporte. O STJ até reconheceu que é possível, em tese, que a apreensão do passaporte se dê, ocasione, venha a gerar um constrangimento legal e arbitrário, a depender da observância ou não pelo juízo que deferiu a medida atípica de apreensão do passaporte, dessas condicionantes, desses requisitos que o STJ vem refletindo e vem instituindo. Nesse caso, como eu lhes disse, o STJ entendeu proporcional e razoável a medida de apreensão do passaporte, especialmente pelo fato de que a falência tramita há mais de 10 anos e que havia realmente fortes indícios de ocultação do patrimônio do administrador em paraísos fiscais e dilapidação do patrimônio com frequentes viagens internacionais de caráter luxuoso. E que a vida do administrador vinha sendo custeada com o patrimônio dos familiares, mas que foram transferidos por ele aos familiares, um nítido caso de fraude. Então, ficou evidente a conduta maliciosa, a tentatória, a lealdade processual, a boa-fé processual do administrador, e como uma das consequências dessa conduta ímproba do administrador, o STJ entendeu proporcional à apreensão do passaporte. Né? Então, na relação entre a medida executiva atípica e a falência, o STJ, por meio da aplicação do artigo 189 da Lei de Falência, que é aquela que prevê, o artigo 189 da Lei 11.101 de 2005, prevê a aplicação no que for compatível com esta lei, a Lei de Falência, do CPC. E o CPC prevê, como os senhores sabem bem, as medidas executivas atípicas lá no artigo 139, inciso 4º. O artigo 139, inciso 4º do CPC, que possibilita a determinação das medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, subrogatórias, necessárias para o cumprimento da ordem judicial, tem nítido caráter de efetividade da jurisdição, tem nítido caráter instrumental para fins de se alcançar a satisfação da tutela jurisdicional. Só que, como nós vimos, o STJ vem colocando alguns condicionantes para a adoção dessas medidas executivas atípicas. Um desses condicionantes é que a decisão seja adequadamente fundamentada, de modo a justificar a adoção da medida atípica. O segundo argumento é que tenha ocorrido um contraditório prévio. Só que esse requisito do contraditório prévio ele pode ser excepcionado quando o contraditório prévio puder frustrar os efeitos da medida a ser implementada. Então, é possível, excepcionalmente, que se observe um contraditório diferido ou um contraditório postergado. Contraditório haverá de ter sempre, né? Mas, nos casos em que o juiz fundamentar que o contraditório prévio traria uma inutilidade na medida, ele pode conceder o contraditório após a concessão da medida executiva atípica. E o que mais nos interessa aqui é a subsidiariedade, é o requisito da subsidiariedade da medida executiva. Quer dizer, o STJ veio a entender que é necessário, antes da medida executiva atípica, como essa de apreensão do passaporte, que o juízo tenha exaurido os meios típicos de satisfação, os meios típicos de execução. Só que também esse requisito ele pode ser excepcionado em algumas situações, como essa dos autos. O STJ entendeu que é possível se excepcionar a exigência de esgotamento das tentativas típicas de execução, especialmente em casos em que há um nítido caráter protelatório e um nítido caráter de obstrução das decisões judiciais por parte do executado.
seja, quando o comportamento do executado, ele é contrário à lealdade processual, à probidade processual, à boa-fé objetiva que se exige, para além das consequências, então, o ato desrespeitador da boa-fé, para além das medidas, das sanções previstas em lei, como o artigo 774 do CPC, que trata como um ato atentatório à dignidade da justiça, é necessário ter uma sanção ainda mais grave em casos como esse, em que fica latente e evidente a conduta contrária à boa-fé. E aí a consequência gravosa, uma outra consequência gravosa nessas hipóteses seria permitir, portanto, o manejo pelo Estado juiz dessas medidas executivas atípicas, como no caso a apreensão do passaporte. Então essas as considerações, veja, apreensão do passaporte no processo de recuperação judicial e falência. Então é necessário estabelecer esses dois pontos, né? Finalidade da falência, que é a gestão do patrimônio para fins de satisfação dos credores, a conduta do administrador absolutamente contrária à boa-fé e a observância desses requisitos construídos jurisprudencialmente pelo STJ para a prática de medidas executivas atípicas. Então, qual foi a conclusão a qual chegou o STJ? É cabível a medida coercitiva atípica de apreensão de passaporte em sede de processo de falência, quando constatados fortes indícios de ocultação patrimonial. Ok? Então, pessoal, essas as observações que eu queria fazer com os senhores nesse nosso encontro de hoje. Por hora é só. Fiquem com Deus e até a próxima.